Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos chegando aqui na Threads novamente para destacar um fato muito importante desses últimos 4 jogos do Atlético dentro de casa, né? Dessa vitória contra o Atlético Goianiense, dessa vitória contra o Atlético Mineiro, dos jogos também contra Cruzeiro e Vitória, né? Os jogos do Pacto, os jogos que levaram o torcedor do Atlético à Arena da Baixada. E acho que antes da gente entender o que isso significa e também projetar o que pode significar para frente, é interessante a gente entender o que foi feito. O fato histórico que aconteceu em 2024, que fez com que o Atlético, a torcida do Atlético, quebrasse recorde de público da Arena da Baixada por 3 vezes consecutivas. Gente, o Atlético demorou quantos anos? De 2013, 14 até 2018, 4 anos para colocar 40 mil pessoas na Arena da Baixada. E o Atlético demorou mais 6 para voltar a colocar 40 mil pessoas na Arena da Baixada, de 18 para 24. O Atlético colocou 40 mil pessoas, o torcedor do Atlético colocou 40 mil pessoas, 40 mil em 3 oportunidades seguidas, consecutivas. Isso é inacreditável. E assim, quebra de recorde consecutivamente é um negócio muito difícil de acontecer. Eu tô para dizer para vocês, eu dei uma pesquisada sobre isso, que tirando estádios recém-inaugurados, né, que aí o recorde de público vai ser estreia, primeiro e terceiro, estreia, segundo e terceiro jogo, né? Mas tirando esses casos, isso nunca tinha acontecido no futebol brasileiro. Então é uma situação que é impressionante o que o Atlético conseguiu fazer, para dar uma dimensão a mais. No site do Atlético está listada a capacidade de 42 mil pessoas cravada na Arena da Baixada. O Atlético colocou mais do que a capacidade que está listada no seu site no jogo contra o Atlético Goianiense. A capacidade dada pela polícia está entre 42.300 e pouquinhas pessoas. O Atlético colocou 42.177. Isso é tipo 99,999% de ocupação. É inacreditável. Nesses 4 jogos do Pacto, o Atlético colocou 39 mil pessoas de média. Média! Você tem noção do que é 39 mil pessoas de média num estádio de 42 mil pessoas de capacidade? É uma ocupação de 98%. É nível dos maiores da Bundesliga, que é a liga que mais tem ocupação de estádio no mundo. É inacreditável o que acontece com o Atlético nesse final de ano. É inacreditável como o torcedor do Atlético abraçou a ideia do pacto. É inacreditável como o torcedor do Atlético está salvando o time da briga contra o rebaixamento. Salvando o time. Não vou dizer que salvou, porque ainda faltam pelo menos 3 pontos, vai? Mas está no processo de salvar o time da pior fase dos últimos 15 anos. Então é inacreditável o que está rolando. Para trazer mais números, tá? As catracas da Arena da Baixada nessa questão do pacto, nesses jogos do pacto, foram passadas, né? Passadas por torcedores, logicamente, 159 mil vezes. 159 mil vezes. Você tem noção de uma parada dessa, gente? É muita coisa. É muita coisa. É muito torcedor. É muita festa. E as festas sensacionais, né? Não preciso nem falar. O que foi feito com pirotecnia, feito com fumaça, com bandeiras, com mosaico 3D, o tifo, muito bonito. Um espetáculo realmente. E assim, para colocar um ponto primordial nisso tudo. O ano inteiro o torcedor do Atlético abraçou pelo menos 6 dos 10 maiores públicos da história da Arena da Baixada foram em 2024. Eu tenho até a listagem para trazer para vocês, porque é muito importante isso, cara. Jogo contra, logicamente, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Vitória, 3. Mais partida contra o Flamengo, 37 mil pessoas, 4. Maringá, 36 mil pessoas, 5. Cruzeiro, né, o 35.552, 6. 7 contra o Operário também, o jogo do aniversário do centenário do clube.
7 dos 10 maiores públicos da história da Arena da Baixada, em jogos do Atlético, logicamente, foram nesse ano. Olha o tamanho da presença do torcedor do Atlético no ano do centenário do clube. A média já era a maior da história do clube antes da campanha do Pacto. Depois, ainda mais. Já estava em cerca de 27, 28 mil pessoas a média, agora passa de 30. É um negócio inacreditável. A maior média da história de público do Atlético era de 23 mil pessoas do ano passado. 23. O Atlético vai obliterar essa marca. O torcedor do Atlético vai obliterar essa marca. Então é algo até difícil de colocar em palavras, de dimensionar para você que está assistindo esse vídeo. É muito complicado. E o que mudou, né? Pô, primeiro, desde o começo do ano o torcedor do Atlético abraçou. Então a presença do torcedor não mudou. Né? O engajamento do torcedor do Atlético no ano do centenário não mudou. Já estava assim desde o começo do ano. Desde os primeiros jogos do Campeonato Paranaense já tinha muita gente no estádio. Agora, o que muda realmente? O preço do ingresso, né? O ingresso sai lá de 150, 120, 100 reais e passa a ser 60, com 30 reais a meia para qualquer torcedor que estivesse com a camiseta do Atlético, e sócios torcedores do Atlético também poderiam pagar meia, né? Então olha só, cara, o que me passa tudo isso? Se o Atlético quiser, ele tem uma ocupação desse tamanho. Se o Atlético quiser, ele coloca lá 35 mil de média. Se quiser. Se mantiver essa promoção. Por quê? E o que era tão falado? Duvido que se o Atlético estivesse brigando contra o rebaixamento, a média seria boa. O Atlético brigando contra o rebaixamento na pior fase dos últimos 15 anos de clube, colocou 40 mil pessoas 3 partidas consecutivas e quebrou recorde de 3 vezes consecutivas. Então, cara, se o Atlético quiser incluir o seu torcedor, se o Atlético quiser manter a promoção, o Atlético terá 40 mil pessoas, mais ou menos de média, vai? Um pouquinho menos, vai botar 35 mil jogos. Mas é inacreditável, é só que basta querer. Basta o Atlético tentar, que o Atlético vai colocar bastante gente. É um negócio inacreditável. E é interessante, né? Porque aí começa-se a pensar. E pensando para 2025, né? Pergunta ao Thiago Hernando. Thiago, a única coisa que muda é o preço do ingresso. Você não acha que os preços anteriormente eram muito caros e que esse preço de agora tem que ser mantido? E ele fala, bom, tenta sair da saia justa, né? Mas fala que é o seguinte, enquanto ele estiver no clube, ele vai tentar fazer a parte dele em fazer com que a diretoria aproxime o torcedor. Porque ele foi o porta-voz do pacto, né? Lá na partida contra o Fluminense foi ele o primeiro a falar em pacto, na saída do gramado. Precisamos de um pacto, precisamos de um pacto. Então ele assume essa responsa. E como capitão e uma das referências da história do clube, ele tem o tamanho para assumir essa responsa. Quero entender como vai ser essa atuação dele também. E assim, o Atlético deveria manter essa promoção só por gratidão. Só porque quando precisou mais do seu torcedor, o torcedor esteve presente. O torcedor não abandonou o barco. O Atlético, por gratidão ao que faz o torcedor nesse ano de 2024, tem que manter essa promoção. Tem que manter. Por gratidão. Porque é muito fácil, quando tá ganhando, colocar ingresso a R$200, R$300, fazer o torcedor ter que gastar, cara, 1/3 do salário, vai? Em jogos nessas fases boas. É muito fácil você falar, quando tá ganhando, que o torcedor não tem importância, que torcida não ganha jogo. É muito fácil, na fase boa, falar pro torcedor que o Atlético, na pandemia, teve bons resultados e isso se provou que o torcedor não tem importância. É muito fácil. Agora, quando precisa de verdade, quando precisa de voto para ganhar a eleição, quando precisa da torcida organizada para movimentar a eleição, quando precisa da presença do torcedor para ser essa virada de chave, porque no campo não encontrou em nenhum momento essa virada de chave na temporada, aí é muito fácil abaixar o preço do ingresso, né? Então tem que manter essa coerência. E por gratidão
pelo que o torcedor faz em 2024, o Atlético tem que manter sim o preço baixo, a promoção de ingresso. Agora, a gente sabe que futebol deixou há muito tempo de ser só emoção. Futebol é negócio, futebol é financeiro também. Então, a gente aqui na Atletis fez o levantamento das rendas, né, desse ano de 2024 do Atlético, a classificação dessas rendas da maior para menor, certo? As maiores rendas são realmente em jogos em que o preço do ingresso foi maior. Então, você vai ter lá mais de 2 milhões de reais contra o Flamengo, quase 2 milhões, 1 milhão e 700 mil reais contra o Corinthians, 1 milhão e 400 mil reais contra o Palmeiras, 1 milhão e 400 mil reais contra o São Paulo, 1 milhão e 300 mil reais contra o Internacional, 1 milhão e 200 contra o Vasco e 1 milhão praticamente cravado contra o Grêmio, certo? Esses são os jogos de maior renda do Atlético no Campeonato Brasileiro. Mas, a partir daí, 1 milhão e 66 mil reais contra o Atlético Mineiro, 1 milhão e 57 mil reais contra o Atlético Goianiense, 1 milhão e 10 mil reais contra o Vitória. E aí, o que me passa esse tipo de número? Contra o Atlético Mineiro, beleza. Talvez o Atlético chegasse mesmo à marca do 1 milhão. Contra Atlético Goianiense e Vitória, não. E eu tô para cravar para você que está assistindo esse vídeo. O Atlético não colocaria mais de 1 milhão de reais em renda e, portanto, mais, por exemplo, de 25, 26 mil pessoas, que é mais ou menos o que tem dado 1 milhão de reais nessa temporada, né? Por quê? A gente vai mais para baixo na tabela, agora de baixo para cima. Renda contra o Fortaleza, pior público do ano, 500 mil reais. Renda contra o Criciúma, 600 mil reais. Contra o Juventude, 600 mil reais. Contra Cuiabá e Bahia, 700 mil reais. Então, em jogos de menor expressão, jogos contra clubes, primeiro, que não trazem tanta torcida visitante, e depois contra clubes de menor apelo, né, na tabela do Campeonato Brasileiro, o Atlético não passa dos 700 mil reais. Contra Vitória e Atlético Goianiense, minha impressão é de que não chegaria nem perto do 1 milhão de reais. Ou seja, qual que é a faceta, a imagem que isso pinta para a gente que tenta interpretar o que está rolando com o Atlético? Em jogos de maior expressão, jogos com maior apelo de torcidas também de fora, você tem lá Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Internacional, etc. Vasco. Nesses jogos, talvez financeiramente falando, tá? Apenas financeiramente falando, talvez não valha uma promoção de ingressos tão baratos assim. Porque, por exemplo, quando o Flamengo, o Atlético colocou 37 mil pessoas. Contra o Corinthians lá, mais 34 mil, Vasco 34 mil. Então, assim, é algo que dá pra gente entender que para chegar nessa marca, e assim, de 34 para 40, beleza, é bastante coisa, mas ainda assim já é uma presença enorme de torcida, né? Já é uma ocupação muito interessante. Então dá para chegar no número satisfatório, um número muito bom em jogos de maior apelo com um preço um pouco mais alto. O clube pode lucrar com isso. Agora, em jogos de menor apelo, o que mostra ao torcedor do Atlético é que se o clube quiser ter 40 mil pessoas no jogo contra o Atlético Goianiense, ele pode. Se o clube quiser ter 40 mil pessoas no jogo contra o Juventude, ele pode. Se o clube quiser ter 40 mil pessoas, vamos pegar o Novo Horizontino que pode subir, o Mirassol que pode subir. Se quiser colocar 40 mil pessoas contra esses times, o Atlético pode. Basta incluir o torcedor. Basta abrir esse leque, tornar o estádio mais plural, abaixar o preço do ingresso. É isso que o Atlético tem que fazer em jogos de menor expressão, caso queira casa lotada, caso queira apoio da torcida. Então, para resumir tudo que eu falei nesses quase 15 minutos de vídeo, é que o torcedor do Atlético faz algo histórico. O torcedor do Atlético nessa temporada de 2024, desde o começo do ano, e coroando isso nesses jogos do Pacto, é histórico. Histórico no sentido primordial da palavra. E o Atlético nunca viu isso, tá? Nunca viu isso. Nunca viu tanta gente dentro da sua casa em sua história.
Logicamente, se tem jogos no Couto Pereira, 63 mil pessoas contra 67 mil pessoas, perdão, contra o Flamengo lá em 83. Você tem alguns poucos jogos no Pinheirão com muita gente também, mas de forma consecutiva, com 40, 41, 42 mil pessoas, isso não aconteceu na história do clube, não. Isso nunca tinha acontecido na história do clube, não. Então, é um recado para a gestão do Atlético pensar. E a gente trouxe aqui, até pensando mais friamente nisso, pensando mais financeiramente, pensando mercadologicamente nisso, o Atlético pode sim manter a promoção. E logicamente aí pode se pensar, né? Pô, mas e o sócio do Atlético que gasta lá seus R$ 175, R$ 200 mensais, e aí o ingresso vai ser 30, não vai valer a pena. Pode ser que não vale a pena, isso tem que ser sim avaliado. Mas minha visão, acho que ninguém deixaria de ser sócio. Por quê? Porque a promoção ainda assim privilegia o sócio. Né? O sócio tem a prioridade do check-in, o sócio tem a prioridade da compra do ingresso. E aí que abre para venda geral e muitas dessas vezes com um lote minúsculo. Então acho que é também algo que o clube fez bem para não desprivilegiar o seu sócio, mesmo com uma promoção de ingressos. E aí, logicamente, tem campanhas como a campanha do Sangue Forte, tem outras campanhas importantes que foram feitas lá no começo do ano, que agora também poderiam seguir, né? Para também dar mais benefícios ao sócio, fazer com que, se mantida uma promoção, o sócio permanecesse sócio. Enfim, acho que é um resumão do que o torcedor do Atlético é capaz de fazer e é capaz de muita coisa. E é capaz de muito mais se o clube quiser. Basta o Atlético querer que o torcedor do Atlético tá do lado, beleza? Grande abraço, viu, rapaziada? Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta aí o que você acha e tamo junto, viu? É nóis. Ó, lá no Twitter, lá no meu Twitter, Vincenzo_Dali, tem registros também da festa do jogo contra o Atlético Goianiense, tretes.com.br, você acessa lá e também encontra registros, vídeos, fotos, dados e etc. sobre toda essa festa que fez o torcedor do Furacão. Fechado? Grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!